Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Economia e Finanças prepara documento com sugestão para que a Prefeitura suspenda multas a catadores de resíduos na capital. União de esforços para reforçar o enfrentamento à exploração do trabalho infantil em Porto Alegre. A medida foi consenso na reunião da Comissão de Direitos Humanos. E ainda, a alteração no ensino da filosofia gera debate no plenário Otávio Rocha. Proposta curricular foi apresentada no Legislativo. A Secretaria Municipal da Educação aposta na criação de um espaço filosófico que possa ser trabalhado de forma interdisciplinar e não mais como uma matéria específica na grade curricular. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara deve encaminhar documento com sugestão para que o Executivo suspenda temporariamente as multas aplicadas aos catadores de resíduos na capital. A medida visa ampliar o debate e encontrar uma solução para os trabalhadores. Representantes do setor reclamam das penalidades. A Prefeitura afirma que é ilegal o recolhimento de material fora das unidades de triagem conveniadas com o município. Na primeira reunião híbrida das comissões desde o início da pandemia, a CEFOR debateu as multas aplicadas aos catadores e recicladores de resíduos em Porto Alegre. No encontro semipresencial realizado no plenário Ana Terra, os trabalhadores do setor desabafaram. Nós limpamos o meio ambiente, nós contribuindo para o problema social, contribuímos para o aterro sanitário e não sermos reconhecidos por um serviço que nós prestamos gratuitamente para a nossa sociedade e para o próprio município, né? O DMLU gasta milhões de dinheiro para enterrar um material reciclável, enquanto nós tiramos da rua e sobrevivemos daquilo que a nossa população não tem mais utilidade para eles e bota fora. O representante do Departamento Municipal de Limpeza Urbana explicou que as multas são determinadas pela legislação no caso das coletas feitas fora das unidades de triagem conveniadas com a Prefeitura. Tem uma legislação, a Lei Municipal 728/2014, que tem um item de fato que estabelece como ato lesivo à limpeza urbana catação em via pública. Bom, não há possibilidade para quem está no serviço público que não cumpra a legislação que existe. Conforme os trabalhadores presentes, as multas podem ultrapassar os R$6.000, chegando até 13 multas por profissional. O objetivo aqui na reunião da CEFOR é encontrar soluções entre o Legislativo, o Executivo e a categoria para regulamentar essa atividade. Quero poder contribuir, eu acho que em dois sentidos. O primeiro deles, é a gente construir com o Executivo uma alternativa para que a gente possa garantir a atividade de vocês. E o segundo, nós construímos legislações que possam confrontar ou se adequar ao arcabouço estadual, como aqui foi muito bem dito aqui pelo Jorge, no sentido que possam garantir a atividade de vocês. O vereador Ayrton Ferronato lembrou que outras categorias e setores conquistaram isenções municipais na pandemia. Neste sentido, o parlamentar informou que está preparando o projeto de lei que prevê o perdão das multas aplicadas aos catadores. Nós estamos vivendo momentos em que Porto Alegre está reduzindo milhões de reais de impostos a determinadas categorias de empresários e inclusive pessoas físicas. Não é possível, meu caro Arceu, que se cobre multas de trabalhadores que lutam bravamente para sobreviver e para alimentar as suas famílias. Conforme a presidente da CEFOR, deve ser enviada uma sugestão para que a Prefeitura suspenda as multas até que seja definida uma solução para os trabalhadores. Nós fizemos um indicativo para que eles deixem de ser multados, porque isso é emergente. Não há aqui uma contradição entre a organização das cooperativas, das unidades de triagem. Não há. O que há
é a necessidade de se abrir um leque para que os trabalhadores que queiram se organizar tenham acesso ao processo de organização. União de esforços para reforçar o enfrentamento ao trabalho infantil na capital. A medida foi consenso na reunião da Comissão de Direitos Humanos que tratou do tema nesta terça-feira. O encontro reuniu representantes de diversos setores preocupados com o aumento durante a pandemia de crianças e adolescentes em situação de exploração. A reunião foi proposta pela vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores. O encontro virtual reuniu parlamentares e órgãos públicos que discutiram a importância de promover ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Na visão da proponente da reunião, esse problema se agravou com a pandemia e atualmente cerca de 70 mil crianças estão em situação de rua. Por isso propus aqui na Comissão de Segurança e Direitos Humanos que nós trouxéssemos ao debate para que essa casa se colocasse a par e pudesse pensar na articulação de alguns setores e ver, se colocar, né, como um instrumento também no combate ao trabalho infantil. Hoje, no Brasil, nós temos por volta de 70 mil crianças em situação de rua no Brasil. Muitas sofrendo com a fome, sem acesso à educação, à saúde, além de estarem expostas a diversos riscos, como a própria violência, né? Diversas entidades e representantes de órgãos públicos se manifestaram durante a reunião. Carmen Oliveira, que já foi secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugeriu que o governo atualize os protocolos de proteção à infância. Carmen disse que o trabalho infantil é um problema agravado principalmente pelo fechamento das escolas durante a pandemia, expondo os menores à violência doméstica e urbana. É claro que todas essas situações ficaram agravadas na pandemia. No caso de crianças e adolescentes, não apenas a precarização das famílias, mas também o impacto do fechamento das escolas, né? O fechamento das escolas, ele apontou no mínimo 3 situações de risco, que foi o próprio abandono escolar, né? Uma pesquisa recente do Datafolha demonstrou que 10% dos estudantes das classes D e D abandonaram as escolas, né? E sabemos que muito desse abandono também é devido à exclusão digital, né? Tanto da escola quanto do acesso das famílias à internet. O segundo risco é o da insegurança alimentar. Para muitas dessas crianças, a merenda escolar ainda era a maior refeição diária que eles tinham acesso, né? E o terceiro grande risco com o fechamento das escolas foi a maior exposição das crianças e dos adolescentes à violência doméstica ou à violência urbana de um modo geral. Integrantes da Secretaria de Educação trouxeram as ações promovidas pelo governo com o objetivo de erradicar o trabalho infantil. O representante da Secretaria de Desenvolvimento Social disse que uma das soluções para proteger crianças e adolescentes está no incentivo ao mercado de trabalho legal. É bem pouco mesmo, né, o número de instituições que recebem o aporte dessas empresas para poder vincular o adolescente nesse primeiro contato com o mundo profissional e a carteira de trabalho vinculada. A gente pensa, assim, que isso pode ser ampliado, deve ser ampliado, porque esses jovens, eles precisam também desse recurso para apoiar a sua família e também manter os seus estudos em dia. Então, acho que isso aí tudo faz parte de uma rede que nós estamos disponíveis para colaborar, cooperar e enfrentar de forma colaborativa e integrada. Eu quero dizer neste momento que a SMED Porto Alegre ela está atenta a essa situação. Nós temos trabalhado de forma intensa na Comissão de Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil da nossa cidade. A secretária Janaína Aldino assinou o protocolo recentemente que pactua o nosso compromisso com essa pauta, com a pauta da erradicação do trabalho infantil. Então, nesse sentido, a SMED Porto Alegre afirma a ideia de que as nossas escolas estão abertas neste momento. Os nossos professores e as nossas professoras estão esperando as crianças e os jovens nas escolas. De acordo com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Bernardo Chu, o problema sempre existiu, mas foi agravado pela falta de políticas públicas durante a pandemia. Segundo o procurador, o MPT está promovendo uma série de encontros intersetoriais com órgãos e entidades envolvidas na proteção à infância. O objetivo é unir esforços para eliminar o trabalho infantil que afeta o país. Diante dessa situação, nós, dentro do Ministério Público do Trabalho, e dentro da responsabilidade constitucional que nos incumbe
nós procuramos já chamar vários atores da rede de proteção na Procuradoria, seja por reuniões presenciais ou videoconferência, e já fizemos umas 3 ou 4 dessas, para tentar entender melhor onde estamos falhando e o que podemos melhorar, qual é o papel de cada órgão dentro da rede de proteção. Percebemos que o buraco é realmente mais embaixo, temos uma situação aí muito complicada e muito complexa, que não é de fácil resolução, não vamos conseguir resolvê-la em 2021 e talvez nem em 2022, vai ter que ser passo a passo, passos de formiguinha, mas nós precisamos melhorar o fluxo e desburocratizar um pouco a rede de proteção, de maneira que ela tenha um pouco mais de efetividade. Ao final da reunião, a proponente do encontro, vereadora Laura Cito, disse que irá pedir informações ao Executivo sobre como estão os protocolos de proteção à criança e ao adolescente. A parlamentar também sugeriu o acompanhamento das ações do Ministério Público do Trabalho, bem como mais encontros para ampliar a discussão sobre o combate do trabalho infantil. Eu acho que nós precisávamos exatamente sobre essa questão dos protocolos de fluxo do fluxo da rede. Eu acredito que nós deveríamos fazer, acho que podemos encaminhar pela Câmara, alguns pedidos de informação, né, para que nós pudéssemos aqui subsidiar os nossos vereadores com dados, aqui no nosso debate, que nós não tivemos acesso a dados mais expressivos, e acho que o nosso acompanhamento junto ao MPT, eu acho completamente estratégico nesse sentido, né? O tratamento de doenças reumáticas foi o tema da reunião da Comissão de Saúde nesta semana. A necessidade de políticas públicas para prevenção e mais agilidade no atendimento dos pacientes foram algumas das principais demandas expostas no encontro. Yara Cabreira, presidente do Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre, disse que as pessoas com doenças reumáticas precisam de tratamento rápido para evitar sequelas. Ela afirmou que um prontuário único na rede básica de saúde do município pode agilizar o encaminhamento do paciente ao tratamento correto. Independente de onde ele for atendido, o médico que está atendendo pode acessar e saber mais detalhes da sua doença, para que ele não fique nesse vai e vem nas emergências e possa ter um atendimento digno e necessário. A gente recebe muitos pacientes na sede da associação e, infelizmente, já com grandes deformidades, incapacidade para o mercado de trabalho, totalmente dependentes aí da família ou de cuidadores. E a gente sabe que isso não precisa ser a realidade de um paciente reumático. O chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas argumentou que a pandemia prejudicou os atendimentos e, aos poucos, os pacientes estão retornando às consultas. Odirley Monticello explicou que um prontuário único deve ser uma medida de esfera federal. A gente deveria ter esse esforço, né? Porque isso representaria uma economia. Hoje, o paciente que circula pelo sistema de saúde, muitas vezes ele vai no Clínicas, aí, dali a pouco, tem a questão do número, né, que ele não tem aquele número de encaminhamento, porque ele chegou no hospital via emergência e ele ficou em acompanhamento por um tempo. Aí ele tem que ter alta do hospital, porque ele entra naquela classificação que venceu o prazo que ele poderia ficar em acompanhamento. Ele volta para assistência e daí ele ganha um encaminhamento para o Conceição. E lá no Conceição ele faz toda a investigação de novo. Então, o custo que isso representa é alto. O médico da Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a Prefeitura está trabalhando para melhorias nos prontuários de atendimento, mas salientou que o diagnóstico do paciente reumático é complexo e exige mais conhecimento das equipes de saúde. Esse paciente que é um doente crônico, que está vinculado ao especialista, que precisa manter sua vinculação na atenção primária, como eu digo, porque a mulher vai precisar fazer os preventivos, o homem vai precisar fazer os preventivos, vai ter a hipertensão, vai ter todo o resto do atendimento global à saúde tendo que ser contemplado. Esse paciente, às vezes, vai demandar emergência, vai demandar um pronto atendimento, ou porque está com dor relacionada à patologia, ou por qualquer outra afecção possível, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, estou dando um exemplo. Só que o tratamento desse paciente, pelo fato dele ser um doente portador de uma
patologia reumatológica, ele muitas vezes vai ter que ser adaptado, vai ter que ser customizado a essa necessidade. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, atualmente cerca de 150 solicitações de consultas com reumatologista chegam por mês na atenção primária. Em média, o tempo de espera para o atendimento varia de 30 a 40 dias para pacientes de baixa prioridade. Com a redução dos casos de Covid, a Secretaria espera melhorar os prazos e diminuir o tempo de espera, principalmente para pacientes graves. Proponente do debate na Cosman, o vereador José Freitas enfatizou a importância da conscientização sobre a doença. Isso mostra o quanto que nós temos que lutar para que o poder público venha ter esse olhar especial para esses pacientes. E a Grupal está aí lutando, fazendo a parte dela com vários parceiros, para que venha amenizar o problema de todo portador dessas doenças que, infelizmente, um problema vai gerando o outro, vai trazendo mais doenças e complicando cada vez mais. Dependendo do que ele tem, ele está conseguindo os medicamentos, muitos que são considerados controlados, porque se as pessoas não estão tendo acesso, dificuldade de ter o atendimento e também do tratamento continuado, acho que a comissão pode encaminhar algo que possa, nesse sentido, agilizar a solução. Como encaminhamento da reunião, os vereadores vão enviar um pedido de informações à Prefeitura sobre a disponibilização de medicamentos e o que pode ser feito para a implementação de um prontuário online para agilizar os atendimentos. A secretária de Educação de Porto Alegre apresentou aos parlamentares a nova proposta pedagógica para as escolas da rede municipal. A atividade ocorreu na sessão plenária de segunda-feira. Dentre as mudanças sugeridas pela Prefeitura, a alteração no ensino da filosofia foi o que gerou maior debate no plenário Otávio Rocha. Conforme a secretária Janaína Aldino, a nova proposta pedagógica é uma adequação à Base Nacional Comum Curricular de 2018. Segundo Janaína, a ideia é garantir que todos os estudantes tenham a mesma oportunidade de aprendizagem. Para isso, o governo prevê modificações na carga horária das aulas, aumentando para 5 períodos diários, com duração de 45 minutos e intervalo de 15 minutos. Alterações na forma de avaliação dos alunos também é outra proposta da SMED. Que é por meio de uma avaliação diagnóstica, onde a gente consegue identificar quais são as principais lacunas de aprendizagem que esses alunos têm. Quando a gente consegue diagnosticar isso, no próximo ano a gente começa a fazer um intensivo, que é trabalhar a progressão desses alunos, ou seja, é trabalhar não só as lacunas de aprendizagem, mas também fazer com que esse aluno seja progredido no ano correto de aprendizagem que ele deveria estar. A nova proposta pedagógica também prevê a presença de professores volantes nos anos iniciais, atuando com contação de histórias, robótica e gamificação em cada escola. Além disso, o governo quer oferecer língua inglesa e espanhola para todos os alunos dos anos finais. A Secretaria de Educação ainda aposta na criação de um espaço filosófico que possa ser trabalhado de forma interdisciplinar. No entanto, os vereadores da oposição alegam que as propostas não foram discutidas com a rede municipal. De acordo com o vereador Jonas Reis, faltou diálogo com os conselhos escolares. O parlamentar também disse que a ausência da filosofia na grade curricular é uma forma de não permitir que o aluno reflita. A gente estuda filosofia desde o Egito Antigo, é de lá que ela vem, é a raiz de como tentar entender essa coisa da humanidade, o que somos, para onde vamos, o que fazemos. A capacidade de refletir, de fazer pensamento crítico, pensamento lógico, vem do estudo da filosofia. E não ter ela como disciplina é ruim, porque não vai ter um espaço, não vai ter um lugar que o aluno vai fazer parte do currículo, que ele tem que estudar, ele tem testes, ele tem trabalhos, não vai ter mais isso aí. Vai ser como uma hora de recreio. Para a vereadora Mari Pimentel, a Prefeitura fez um amplo debate com a comunidade escolar sobre a proposta. Conforme a parlamentar, a mudança aumenta a importância da filosofia, pois agora a Secretaria vai dispor de um professor da área em cada escola municipal. Hoje a filosofia ela só compreende os anos finais e a nova proposta pedagógica coloca então um projeto de filosofia para desde os anos iniciais, mas não como grade curricular, e sim como uma disciplina que vai estar trabalhando em conjunto com as outras disciplinas também. Essa mudança está favorecendo a filosofia, afinal
A criança vai começar a debater sobre filosofia, projeto de vida, a partir dos 6 anos de idade, e não quando ela já é adolescente. De acordo com a SMED, a Base Nacional Comum Curricular consolidou a retirada da filosofia como componente curricular do ensino fundamental e médio, mas vai tratá-la como uma temática transversal a todas as áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas. Isso amplia cada vez mais a possibilidade do aluno ter a filosofia no seu projeto de vida. Isso é um ganho para o currículo municipal de Porto Alegre. E com isso a gente consegue trazer mais projetos temáticos, que é trabalhar com robótica, gamificação, a parte toda da inovação. Então a nossa proposta, ela vem justamente atender à contemporaneidade, de trazer novos temas a serem trabalhados no currículo. Conforme a Prefeitura, o modelo ainda está sendo construído a partir dos debates com os grupos de trabalho criados para avaliar o novo projeto pedagógico. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela posse do vereador suplente Arthur Goulart. Taxista há mais de 25 anos, Arthur Goulart recebeu 473 votos nas últimas eleições. No plenário Otávio Rocha, o parlamentar tomou posse pelo Republicanos. Arthur Goulart falou que defende as diferentes atividades sociais voluntárias. Além disso, o vereador destacou o trabalho dos taxistas e disse na tribuna que a categoria vem sofrendo com a falta de projetos de mobilidade urbana aqui no município de Porto Alegre. O sistema de transporte público em Porto Alegre está falindo. As pessoas não conseguem mais usar o transporte. Elas saem na rua para parar um táxi, não passa mais 6 anos sem aumentos. Os táxis em Porto Alegre. Linhas de lotações estão sendo extintas. Vai para uma parada de ônibus, é 1 hora para chegar o ônibus. E mais uma vez a categoria de taxista vem e diz, estamos chegando ao colapso. O usuário não vai ter transporte. A matemática não mente. Precisamos urgentemente fazer uma mesa e debater entre todas as partes envolvidas no transporte de Porto Alegre. O parlamentar assumiu no lugar do vereador José Freitas, também do Republicanos, que se afastou para tratar de assuntos particulares. Arthur Goulart foi empossado na segunda e participou das atividades legislativas até essa quarta-feira. O espaço da Tribuna Popular foi ocupado pela Associação Gaúcha das Consultoras em Aleitamento Materno. Segundo a HCAM, atividades voltadas para esta prática são baratas e poderiam salvar anualmente a vida de mais de 820 mil crianças menores de 5 anos de idade em todo o mundo. A importância da prevenção ao câncer de mama também foi reforçada pela entidade. Cristina Machado destacou que a entidade, sem fins lucrativos, tem sede na capital gaúcha e conta com mais de 80 associadas no estado. Ao apontar a necessidade de ampliar o debate sobre o aleitamento materno, a presidente da associação também enfatizou que é preciso abordar a prevenção ao câncer de mama. Ela observa a necessidade de levar em conta fatores de risco e a realização de práticas saudáveis. De acordo com a presidente da HCAM, a promoção do aleitamento materno precisa ser incentivada, especialmente no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama. Cristina alerta que, durante o processo de gestação e amamentação, os hormônios envolvidos na produção de leite podem ser fatores protetivos contra a doença. Ela salienta que ações voltadas ao aleitamento materno salvam a vida de cerca de 20 mil mulheres todos os anos. Amamentar é uma das melhores estratégias para a redução de câncer de mama. Então, trabalhar a amamentação antes da gestação, durante a gestação e no pós-parto vai dar resultados no futuro, não só na diminuição de mortalidade infantil, mas na diminuição de mortalidade de mulheres por câncer de mama. Então, é uma ação barata e que previne gastos e mortes no futuro. Cristina Machado ainda destacou o trabalho realizado pelo Banco de Leite Humano do Hospital Presidente Vargas, referência na prestação de assessoria gratuita à amamentação. A presidente da HCAM pediu apoio dos vereadores para o reconhecimento das consultoras de aleitamento materno como profissionais que possam atuar no Sistema Único de Saúde. Parlamentares de diferentes partidos manifestaram apoio ao trabalho da associação. E o Dia do Médico foi lembrado pelos vereadores na sessão de segunda-feira. Os parlamentares destacaram o empenho e o trabalho incansável da categoria, especialmente durante a pandemia.
18 de outubro, Dia do Médico. O período de comunicações do Legislativo foi dedicado aos profissionais que atuam na área da saúde. Em nome da mesa diretora, a vereadora Mônica Leal, proponente da homenagem, salientou o trabalho e a dedicação dos médicos no bem-estar dos pacientes e na preservação da vida. O recado era fique em casa, mas os médicos e as médicas, os enfermeiros, os técnicos, todos os profissionais da saúde, eles saíram para os hospitais para atender as pessoas doentes. Eles arriscaram as suas próprias vidas para salvar vidas. E diuturnamente, deixando suas famílias, feriados, finais de semana, e lidando com o desconhecido, aprendendo. Então foi realmente uma batalha onde os soldados foram os médicos, nossos heróis. Nada mais justo e merecido do que essa homenagem na Casa do Povo de Porto Alegre. Como representantes da categoria, se manifestaram da tribuna, além do secretário municipal de saúde, Mauro Esparta, o presidente do CREMERS, Carlos Isaia Filho, o presidente da ANRIGS, Gerson Junqueira Júnior, e a diretora-geral do CIMERS, Alessandra Felicetti. Durante a homenagem, diversos vereadores se manifestaram aqui no plenário Otávio Rocha. Entre outras colocações, todos os parlamentares agradeceram as pessoas que trabalham no setor de saúde, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Enquanto isso, os profissionais que foram homenageados destacaram a evolução da medicina e o compromisso dos médicos com a saúde dos pacientes. Nós nos sentimos, nós médicos e principalmente o Conselho, se sente muito honrado com essa homenagem. Acho que a classe médica necessita disso, porque nosso trabalho tem sido extremamente árduo e agora é maior ainda, porque se nós estamos no final da pandemia, nós temos um grande trabalho pela frente, que é fazer exatamente a busca dos pacientes que infelizmente ficaram em casa e não puderam fazer as suas prevenções, seus tratamentos, principalmente aqueles com doenças crônicas. Como o secretário da Saúde falou, a gente sabe que, findando a pandemia, nós temos uma demanda reprimida de muitas doenças que ficaram sem tratamento e que agora nós vamos ter um enfrentamento. E pedir ajuda da população também para vencermos mais essa próxima batalha que virá pela frente. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com mais de 35 mil médicos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!